Oi, nono ano, tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho e viajar sobre a União Europeia. Aproveita essa viagem, tire as dúvidas, aprenda e aquilo que ficar um pouquinho aí desorganizado na cabecinha, só vai me perguntar, tá bom? Vamos começar? União Europeia. Vamos conhecer um pouquinho sobre a origem e a evolução, então, da União Europeia. A União Europeia ela foi criada em 1948 e na verdade, era unida com Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Em 1951, então, surge dentro da União Europeia, se aliou França, Itália e Alemanha e criaram a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que é conhecida como SECA. Em 57, esses países formaram um acordo por meio do Tratado de Roma e estabeleceu a Comunidade Econômica Europeia. Em 1992, criou-se, então, a União Europeia pelo Tratado de Maastricht. Em 2002, entrou oficialmente em circulação nos países do bloco a moeda que era única para esses países, que é o euro. Atualmente, 18 dos 28 Estados-membros da União Europeia integram a zona do euro. Reino Unido, Suécia e Dinamarca estão entre os países que recusaram-se a adotar essa moeda. Em 2004, uma parte dos países ex-socialistas do leste europeu passou também a integrar a União Europeia. Só que nós sabemos que, apesar de muitos países fazerem parte da União Europeia, não existe um modelo social padrão para esses grupos. E, na verdade, o que se percebe é que esse modelo ele não está em equilíbrio. Por quê? Primeiro porque na Europa nós temos um alto crescimento de pessoas idosas e um baixo crescimento de pessoas em idade jovem. Então, o governo ele precisa gastar muito, né, principalmente em políticas sociais, justamente por conta desse aumento do envelhecimento. Então, eles precisam cada vez mais aumentar as receitas da Previdência. Então, com isso, a gente tem uma perda, né, vamos dizer assim, dos cofres. Além disso, as taxas de desemprego, ele também está associado a esse envelhecimento, já que, como precisa se investir muito em previdência social, essa parte que poderia, né, esses valores que poderiam ser investidos, eles acabam não sendo. A União Europeia, né, tem sim uma política agrícola, que é responsável pela mecanização da agricultura dos últimos anos. Eles têm um predomínio de áreas mediterrâneas. Além disso, os pequenos produtores, grupos familiares, né, menos extensivo, então tem uma produção assim mais familiar dos grupos familiares. Tem exportação, mas não é o foco da União Europeia. Além disso, existe a Política Agrícola Comum, ou PAC, que são medidas que foram criadas em 1962, com o intuito de manter o abastecimento de produtos alimentícios, controlando o êxodo rural, fazendo com que essas pessoas não saíssem da zona rural e fossem para a cidade, para manter a produção alimentícia daqueles países. Como a gente sabe, a União Europeia é formada por grandes grupos com economia alta, elevada, né? Hoje nós temos aí 28 países, são 28 países dentro desse bloco econômico. Esse bloco em xeque surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa tinha passado por diversos conflitos e estava em busca, então, novamente da estabilidade política e econômica. Quando se iniciou esses blocos econômicos, eram somente 6 países e eles se comunicavam entre si, político e econômica. A união desses países ia além da economia, né? Então, além da ajuda financeira, tinha também a ajuda política e a ajuda social, né? Ele hoje, atualmente, é um bloco econômico que permite a livre circulação de pessoas, capitais e mercadoria entre os países membros, mas por um período ele se manteve restrito apenas aos países do bloco.
Os países candidatos, né, se um país quiser se candidatar a ingressar na União Europeia, ele precisa ter algumas condições. E alguns países que são candidatos a essa nova condição, né, de ingressar na União Europeia nos últimos dias Sérvia, Montenegro, Macedônia, Islândia e Turquia. Mas para que isso aconteça, eles precisam seguir alguns pré-requisitos, como ter desenvolvimento econômico, manter um regime político democrático que respeite os direitos humanos e aceitar as legislações que a União Europeia exige. A economia na União Europeia, ela é fortemente ligada à indústria, né? Então, são países formados por industrialização forte, alta tecnologia, né? Tem relações comerciais com muitos países e países potentes no mundo, como Estados Unidos e Japão. A gente também tem aí dentro da economia da União Europeia a agricultura, né? A agricultura de pequena e médias propriedades, pequenos agricultores, né? De forma intensiva. Então, são produções mais para abastecimento. Só que tudo aquilo que excede também é exportado. Os estados menos desenvolvidos, a atividade agrícola é a principal fonte de manter o PIB, né? Enquanto na Alemanha, por exemplo, tem participação muito pequena já na agricultura. Os países centrais aí da União Europeia é a Alemanha, o Reino Unido e a França. Eles são fortes economicamente e politicamente. Só que, como a gente falou, esse espaço, né, a União Europeia não é um local de igualdades. Então, a gente vai ver muitas desigualdades econômicas. Como a gente viu, os principais blocos ali é a Alemanha, Reino Unido e França, né? Então, a gente tem aí as marginalizações, os países menos economicamente ativos, né? De baixa situação econômica, né? Por exemplo, a gente pode citar aí a Grécia, o Portugal e a Espanha, que tem um nível intermediário, os países do leste europeu, e eles recebem, muitas vezes, né, precisam da ajuda ou de investimentos das nações, dos países mais ricos da União Europeia. O risco de pobreza, o que isso quer dizer? Quer dizer que na União Europeia, o que mais reflete, né, o que traz esse risco é principalmente a exclusão social. Então, nós vimos que muitas pessoas, apesar de morarem, de estarem na Europa, elas participam de uma desigualdade econômica. Então, tem muitos países da União Europeia que não têm uma economia estabilizada. E isso pode trazer níveis inaceitáveis de desigualdade. Então, fazendo com que regiões, com que países sofram com a pobreza, com o desemprego e com a exclusão social. A pecuária na União Europeia, ela também é feita de forma intensiva. Então, nós temos aí um maior cuidado, né, para abastecimento dos países que fazem parte, só que assim, por ser de forma intensiva, é muito cuidadoso, então você tem uma alta lucratividade, porque se investe em tecnologia, se investe nos cuidados com esse gado, mas ele ainda é voltado para os pequenos criadores e mais voltado também para o abastecimento de alimentos ali dentro da própria Europa. O desemprego na União Europeia tem altos índices, né, indicadores socioeconômicos em comparação com outras regiões do mundo, mas há uma disparidade em outros países. As populações mais atingidas com a crise são os jovens, imigrantes e trabalhadores menos qualificados. Obrigada.